Tiago, capítulo 2, versículo 5. Todos acharam? Amém? Manu já colocou ali para nos ajudar. Mas se você achou, eu vou ler a minha versão aqui, tá, irmãos? Senão, que está diferente, para variar, dali do computador. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que amam. Feche seus olhos. Deus, eu te peço que o Senhor venha falar, Senhor, nossos corações, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra seja lançada num terreno, ó Pai, fértil, Senhor amado. E, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo possa regar essa palavra nos nossos corações para frutificar. Senhor amado, venha limpar a nossa mente, o nosso coração para receber essa palavra. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, que Tu possas usar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós saímos do capítulo 1, Tiago, com a seguinte preocupação do Tiago. Tiago está dizendo que no final do capítulo 1, a igreja começava a fazer acepção de pessoas, até mesmo quando socorria algumas pessoas. Eles separavam e davam prioridade a algumas pessoas para socorrerem. E Tiago fala assim: não faça isso, porque a verdadeira religião sem mácula para com Deus é justamente visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago finda o capítulo 1 nessa preocupação, que as pessoas estavam socorrendo aqueles que não eram mais necessitados. E eu fico lembrando Tiago no concílio de Jerusalém, que foi uma das recomendações no final desse concílio, no capítulo 15 de Atos. E ele começa no capítulo 2, no versículo 1 ao 4, dizendo que essa igreja não colocaria sua fé em acepção de pessoas. E Tiago, ele diz que, conta uma história que um homem entrou bem trajado e o outro meio maltrapilho, como o Gilson falou semana passada que o pastor estava. Mas foi o Gilson que falou, não foi não? Ele não está aqui para se defender. E a igreja dava prioridade, um lugar de destaque, às pessoas ou aquele homem que entrou bem vestido. Então Tiago está falando assim: olha, vocês estão colocando em destaque uma pessoa só pelo aquilo que os seus olhos estão vendo, pela aparência. Ele fala assim: a fé de Jesus, em Jesus Cristo não é isso. E ele vai discorrer essa história. E ele vai entrar em outro tipo de acepção de pessoa no versículo 5. Só que no versículo 5 ele começa dizendo o seguinte: ouvi, meus amados irmãos. Tiago usa essas palavras aqui, irmãos, como uma fórmula introdutória, algo que era bem conhecido do povo, algo que era bem conhecido daquela igreja. Lembrando, aquela igreja eram cristãos que haviam se convertido recentemente ao cristianismo. Antes eles eram judeus, seguiam a lei, estavam em Jerusalém, foram expulsos de Jerusalém e foram para cidades circunvizinhas para poder morar, para poder trabalhar, para poder produzir, para poder tocar a sua vida. E essa simples frase, essas palavras, era algo muito lembrado na vida daquelas pessoas, porque nós vamos ler alguns versículos aqui que, primeiramente, é algo que demandava uma atenção. Estou ficando rouco. Tiago está falando assim: olha, eu vou falar algo para vocês que demanda uma atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que eu vou falar agora. Era algo, irmãos, muito usado nas assembleias de Israel. Quando os reis, quando os juízes iam fazer uma assembleia ou falar: muito obrigado, querido, Deus te abençoe, que o seu galardão seja aumentado.
quando esses reis ou esses juízes iam proclamar algo importante, ele falava isso: ouvi, fique atento. Profetas usavam essa frase antes de proferir um comunicado de Deus. O próprio Jesus, ao se dirigir ao povo, chamava a atenção do povo. O próprio Tiago, quando ele vai dirigir o concílio em Jerusalém, ele vai começar com essa frase: ouvi, meus irmãos. E eu separei alguns textos aqui que exemplificam um pouco isso, irmãos. Números 12:6 diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Deuteronômio 5:1: e chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel. Isso eu estou lendo a parte do versículo, cara, tá, irmãos? Juízes 5:3: ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. 1 Reis 22:28: e disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Agora Isaías, profetas: agora pois, ouve, ó Jacó. E Mateus 15:10 diz assim: e chamando a si a multidão, disse: ouve. Então, em toda a esfera de Israel, tanto juízes como reis, como os profetas, de forma introdutória, ele chama a atenção do povo para lhe dizer algo importante. E Jesus usa dessa mesma retórica. E Tiago, para descrever essa igreja e começar esse versículo 5, ele começa dessa mesma forma. E com dois sentidos. Um, para chamar a atenção, e outro, para lembrar a sua posição. A sua posição de autoridade, a sua posição de líder, a sua posição de profeta, a sua posição de pai espiritual e possivelmente pai na fé. Tiago quer lembrar a essa igreja que ele era tudo isso para essa igreja. Tiago tinha autoridade, Tiago era um líder, Tiago era um profeta, Tiago era um pai espiritual e possivelmente pai na fé. O homem que introduziu o evangelho a esses homens. E Tiago arroga para si essa autoridade e esse carinho que ele tem para apontar que essa exortação que ele está prestes a proferir para o povo, profere e deriva de um amor fraterno. Porque, irmãos, é ruim dar bronca nos outros, é ruim exortar alguém. E Tiago, ele quer chamar para si essa autoridade e chamar para si a sua posição que ele tem para com a igreja, para mostrar: olha, eu vou exortar vocês, mas eu faço isso com autoridade e com um amor fraterno e paterno, porque é algo inerente a um pai. Um pai deveria ter autoridade e o que? Amor. Apesar que essa figura, irmãos, está muito distorcida. O pai quase sempre hoje não tem autoridade e, consequentemente, nem sempre tem amor ao chamar a atenção dos filhos. E Tiago nutre esse amor paterno com essa igreja. E com isso, irmãos, Tiago está ensinando para a igreja de hoje como se resolve alguns assuntos de suma importância dentro da igreja. Como nós devemos dar atenção e chamar para si a igreja para em título de exortação, para resolver alguns determinados problemas. Como? Com autoridade e com amor. Muitas pessoas, muitos líderes querem resolver o problema da igreja com autoridade sem amor, ou quer resolver só com amor e sem autoridade. Outras duas palavras que combinam muito bem com isso, irmãos, é justiça e misericórdia. Nós resolvemos muitas vezes os problemas no nosso laço familiar e dentro da igreja com justiça e misericórdia. Justiça sem misericórdia, irmãos,
é dura e inflexível. Misericórdia sem justiça é legalismo. É você fazer o que você quiser. E Tiago quer colocar isso dentro da igreja. Tiago quer botar um parâmetro para nós resolvermos as questões entre nós e as questões dentro da igreja. E ele continua: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Tiago, no versículo anterior, ele disse que a igreja estava fazendo acepção de pessoas por aparência, aquilo que eles estavam vendo. O homem bem vestido, entravam dentro da igreja e tinha uma posição favorável, uma posição de destaque dentro da igreja. Agora não é mais a aparência. Agora é o que é a posição financeira, a posição social que aquela pessoa exercia. Antes era pela aparência, agora é pela condição social. Pessoas que tinham mais posses, era que tinham destaque dentro da igreja. Pessoas que tinham uma condição social melhor, era o que tinham destaque dentro da igreja. Graças a Deus, irmãos, é uma coisa de 2000 anos atrás e não acontece mais hoje dentro da igreja. Não vimos mais isso dentro da igreja, né? Só em São Paulo? Não entendi o São Paulo. Graças a Deus, irmãos, quem tem mais dinheiro aqui é o pastor que tem 18 empregos. Rochelle perde feio para ele, né? 18. E é algo, irmãos, que não é compatível com a fé cristã. Não é. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde nós somos separados por classe. O Rio de Janeiro, irmãos, é um negócio assim notório. É nítido como o Rio de Janeiro é dividido por classe. As pessoas falam assim: o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, a cidade maravilhosa. Só tem um pedacinho, irmãos, é aquele pedacinho da Zona Sul lá e mais nada. O resto é feio para burro. Fora, é claro, região serrana, região dos lagos, lugares onde a natureza são bem privilegiadas. Mas a cidade do Rio de Janeiro em si só tem aquele pedaço. Você andar na Zona Sul, irmão, você consegue identificar: esse mora aqui, esse trabalha aqui. O rosto das pessoas, irmãos, é diferente. Aquelas velhas com as plásticas assim, esticadas assim, ó, brilha mais do que catarro em parede. Era horrível, irmãos. Aí você vai caminhando para baixo, aí você vai para a Barra da Tijuca, tem um pessoal menos abastado. Aí você vai para Jacarepaguá e vai descendo, acaba você descendo no lugar, vai parar onde que eu falei semana passada, que o pastor falou que não podia falar. E Tiago aqui aponta, irmãos, nesse versículo: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Tiago, irmãos, está dando uma tapa na cara dessa igreja. Tiago aponta que a escolha de Deus foi em contraste com a escolha da igreja. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. A igreja, irmãos, escolheu quem? Os ricos. E Tiago está falando assim: Deus escolheu quem? Os pobres. Tiago falando assim: olha só, vocês escolhem com o que vocês estão vendo, pela roupa deles. Vocês escolhem pelo dinheiro que eles dão, talvez na igreja, que nem era o caso, irmãos. Esses ricos aqui eram os próprios que oprimiam os irmãos dentro da igreja. Não é nem o caso que nós vemos hoje, onde as pessoas que têm o maior dízimo têm uma posição mais elevada. Esses homens aqui eram os mesmos que praticamente escravizavam os próprios irmãos. O caso é mais grave ainda. E Tiago está falando assim: olha, vocês escolheram os ricos, Deus escolheu os pobres. A escolha que Deus faz é uma escolha diferente da igreja. Mas Mateus, o parâmetro da igreja não é o mesmo parâmetro de Deus? Era para ser, mas não é. Não é. Os critérios de Deus deveria ser o mesmo critério da igreja. O critério da igreja ser o mesmo critério de Deus, mas infelizmente não é.
A igreja hoje, irmãos, ela quer estipular um padrão de quem é salvo. Tem um estereótipo, tem uma conduta, tem uma forma. E isso, irmãos, quase baseado no estereótipo ou na sua conduta sacrificial. O que é essa conduta sacrificial? É se ele dá o dízimo, é se ele vem para a igreja, é se ele vem para a consagração, é se ele vem para a escola dominical, é se ele ora, é se ele lê a Bíblia. Esse é o molde que a igreja coloca, é cumprir dogmas e cumprir sacrifícios para você estabelecer um parâmetro para que a pessoa seja salva. Só que Deus fala assim, ó, o meu parâmetro é diferente do de vocês, porque vocês escolhem com os olhos. Vocês veem aquilo que os seus olhos estão enxergando. Eu vejo o que está no coração. Irmão, Tiago não está dizendo que todos os pobres serão salvos. Não. Tiago não está dizendo que só serão salvos os pobres. Mas Tiago quer demonstrar que Deus tem um parâmetro diferente de escolha do nosso. O homem escolhe por aquilo que está posto diante dele, e Deus escolhe aquilo que está no coração. E muitos irmãos usam esse texto para defender uma vida desprovida de qualquer bem material, achando que só serão salvos os pobres. Se fosse assim, não seria fácil, né? Só a Valéria dar todo o dinheiro que ela tem lá no colchão, debaixo do colchão dela, acabou, resolveu o problema. Mas o parâmetro de Deus é diferente. E engraçado que esses homens que tentam viver uma pobreza para ser salvo, elas ainda condenam aqueles que são ricos ou têm alguma posse. Alguns são tão radicais, irmãos, que vê a pobreza como um sacramento e uma inclinação preferencial de Deus para com os pobres em relação à salvação. Ele fala assim, ó, Deus prefere os pobres. Tiago fala assim, não escolheu Deus. Tiago, os irmãos, faz questão de deixar claro a soberania de Deus em relação à salvação. E deixar claro que a escolha de Deus é uma escolha diferente da igreja. Tiago aponta com isso, irmãos, que todos estão condenados. Todos carecem de salvação através da graça. Independente se é pobre, independente se é rico, independente se tem posse, independente se não tem posse, independente se está bem vestido, independente se não está bem vestido. Todos carecem de salvação através da graça de Cristo. Não tem parâmetro estipulado por um homem para ser salvo. Não tem um parâmetro de pobreza e você achar, porque você se absteve das suas coisas materiais, você vai ser salvo. Não. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. No capítulo 1. Versículo 26. Primeiro Coríntios 1, 26. Todos acharam? Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Olha o que Paulo está falando assim. Não foi chamado pessoa que tem capacitada, não foi chamado gente poderosa, não foi chamado pessoas nobres e nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Qual o objetivo, irmãos? A fim
de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, diante dos salvos, é notório, irmãos, que o percentual de pobres é maior. Apesar que nós não temos condição de avaliar isso, mas se nós formos tirar um retrato no geral, é claro que é maior. E por quê? E por que é maior? Nós somos mais bonitos que os ricos? Nós temos alguma coisa diferente? Esse texto aqui, irmãos, nos resume bem isso que Tiago queria dizer, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O motivo, irmãos, que é na grande maioria das pessoas que são salvas são pobres, foi abater, com o objetivo de abater a soberba humana. O soberbo não pode ser salvo. Infelizmente, irmãos, quase todos que são ricos são soberbos. E por que são soberbos? Porque eles acham que por si próprio, pela sua capacidade, é o que Paulo falou assim, pela sua vocação, pela sua capacidade, pela sua sabedoria, pelo seu poder, pelo seu dinheiro, ou por sua condição de nascimento, todas as pessoas, quase todas as pessoas ricas imaginam que pode ser salvas por ter essa condição. E por isso eles se acham dignos de serem salvos. Mas, irmãos, mediante Deus, isso é reputado a nada. Nós vamos ver no decorrer do versículo o que Tiago acha desses homens ricos e dessa glória da riqueza. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dar maior graça. Portanto, Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Condição, irmãos, fundamental, essencial para a salvação é o quê? Humildade. Mateus, por que humildade? Será que é por eu andar com meu tênis furado, né? Será que eu andar com uma roupinha não muito cara, um carro talvez que não chame atenção, eu falar uma palavra mais menos rebuscada, eu demonstrar humildade? Não, irmãos. Sabe o que é humildade? Senhor, eu sou pobre, cego, miserável e nu. Eu preciso de salvação. Eu preciso de um Salvador. Eu por mim mesmo não consigo ser salvo. Não consigo fazer nada, Senhor. Nada que seja digno de salvação. Pelas minhas próprias forças, pelos meus atos, pelo meu dinheiro, pelo meu conhecimento, pela minha posição. Por qualquer coisa que eu seja ou faça, eu tenho condições de salvar. Salmos diz que a regeneração, o preço de uma alma é caríssima. Nada, irmãos, pode comprar isso. Sofonias 3,12: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor. Irmãos, aquele que é humilde confia no Senhor, não confia nas suas próprias forças, não confia no seu dinheiro, não confia na sua posição, nada disso. E Tiago continua: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus para o mundo. Tiago fala assim: olha só, o parâmetro que vocês estão usando para a escolha de vocês é o mesmo parâmetro do mundo. Tiago está dizendo, por eles discriminarem os pobres, eles estão agindo como o mundo, como os ímpios. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo, pelo parâmetro do mundo, pela forma do mundo, pelo olhar do mundo, pelo olhar do ímpio, diferente do que a palavra de Deus estipula, diferente do que Deus escolhe, diferente daquilo que Deus coloca como uma pessoa salva. Vocês estão olhando a vida da pessoa como o mundo olha. E isso iguala a igreja ao estado de miserabilidade do ímpio.
É o que o pastor falou assim: qual a diferença quando eu olho para a igreja e olho para o mundo? Tem que haver diferença. E o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, tem que haver mudança, tem que haver diferença. O que o Tiago está dizendo aqui, assim, ó, eu estou olhando para a atitude de vocês, não estou vendo diferença nenhuma. Não estou vendo. A cabeça de vocês, a mente de vocês estão fincadas nessa terra. Por isso que o parâmetro de uma pessoa de Deus para vocês é uma pessoa que se veste bem, uma pessoa rica. É uma pessoa que tem acúmulo de bens ou acúmulo monetário. Vocês estão com a visão distorcida. O parâmetro de vocês está errado. E eu vou dizer para vocês, o parâmetro de Deus é bem diferente do seu parâmetro. E Tiago continua: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus para o mundo. Os que Deus escolheu para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Tiago agora, irmãos, quer inverter. Tiago fala assim: olha só, vocês estabeleceram um parâmetro de pessoa de Deus. Agora, e vocês escolheram essa pessoa para dar uma posição de destaque na igreja. Agora eu vou dizer para vocês qual o parâmetro de Deus para uma pessoa que ele escolhe como uma pessoa de Deus. E para isso, Tiago, irmãos, quer estabelecer para a igreja a verdadeira riqueza. Tiago está falando assim: ó, vocês olharam para a pessoa e estabeleceram que uma pessoa rica, pelo aquilo que ela tem de posse e pelo dinheiro que ela tem e pela vestimenta dela. Eu vou ensinar para vocês o que é riqueza. Eu vou ensinar para vocês o que é verdadeiramente uma pessoa ser rica. Já fala assim: a riqueza dela é uma riqueza que passa, está fincada nessa terra. E a verdadeira riqueza, que são as pessoas que são ricos em fé. O que é ser rico em fé, irmãos? É a pessoa que a sua riqueza não é passageira. A sua riqueza não tem preço. A sua riqueza não está mensurada em quantidade de bens ou cifras. E com quem Tiago aprendeu isso? Quem Tiago ouviu essas palavras? Um homem que andou aqui na terra, irmão, chamado Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, 19 e 20. Texto bem conhecido nosso. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. É uma questão matemática, irmãos. Irmãos, o Evangelho faz todo sentido para nós. Eu não sei como é que as pessoas se contentam, irmãos, estar com a sua cabeça aqui na terra. Que você vive numa eminência de não acordar amanhã. Você vive numa eminência de não chegar talvez aos 40, 50 anos. Você vive numa eminência de estar sobre uma cama no outro dia por uma bactéria. Você vive na iminência de todo o trabalho de uma vida. Bolsonaro confiscar lá teu bem, tua poupança, teu investimento, e você não vê nunca mais aquilo como o Collor fez. Na iminência de acontecer uma bolha imobiliária e teus imóveis não valerem mais nada do dia para a noite. Eu não sei como é que as pessoas se contentam
em viver uma vida onde o objetivo é alcançar uma meta profissional, o objetivo de sua família crescer, os filhos se formarem. Eu vou dizer para vocês, irmãos, é muito pouco. É pouco demais. Se você esperar em Cristo apenas dessa terra, você é um dos mais miseráveis dos homens. Cristo te oferece um tesouro, irmãos, eterno. E você quer que Ele te dê um tesouro passageiro, que é os bens, que é uma posição, que é poder. E como Jesus diz assim, deixa de ser burro, rapaz, deixa de ser burro. Olha o que eu estou te oferecendo, você quer aquilo ali, eu te ofereço isso aqui. Compara aquilo que eu te ofereço, que é uma eternidade, com um prazer momentâneo, com uma riqueza, com um dinheiro que talvez você possa comprar o que você quiser. É matemático, irmãos. Jesus fala assim, não juntei tesouro nessa terra. Irmãos, ele está falando que você não pode ser rico? Não. Mas tua cabeça não pode estar aqui. Tua esperança não pode estar aqui. Tua expectativa de vida está aqui, não pode estar aqui. Teu planejamento de vida não pode estar só aqui. Se teu planejamento de vida só está aqui, você está com um pensamento muito pequeno, muito limitado. As pessoas acham que os cristãos têm um cabresto na sua face e não conseguem enxergar adiante. Irmãos, o mundo não consegue enxergar adiante. Nós aprendemos no capítulo 1 de Tiago, que Tiago nos ensina a olhar além das provações. E o que vem além das provações, irmãos, não é nenhum bem material, não é uma cura, não é nada disso. O que vem depois das provações é santidade para uma eternidade. É isso que Tiago nos apresenta, é isso que Tiago quer oferecer para essa igreja. Tire a sua cabeça desse mundo. O parâmetro de riqueza de Deus é bem diferente. O parâmetro de Deus de uma pessoa próxima é bem diferente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios 6, versículo 8 e 10. Emmanuel, Deus, quando Emmanuel, se tu botar lá me ajuda. Se tu botar o texto lá, tu me ajuda. 6, 8 e 10. Por honra e por desonra. Todos acharam, irmãos? Vou esperar um pouquinho. Segunda Coríntios 6. Não, 2 Coríntios 6, 8 e 10. Quiser acompanhar na tela ali, irmãos. Isso. Olha o que Paulo fala. Por honra e por desonra. Por infâmia ou por fama. Como enganadores e sendo verdadeiros. Como desconhecidos e entrando bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo o quê? Irmãos. Paulo fala, não estou nem aí. Eu possuo tudo. Vocês estão me batendo, vocês estão falando mal de mim. Se eu tenho dinheiro, se eu estou triste, se eu estou alegre, não importa. Eu tenho o quê? Tudo. Quer riqueza maior do que essa, irmãos? Eu não consigo imaginar, irmãos, Paulo na masmorra chorando, triste, cabisbaixo. Esse homem experimentou de Deus, um conhecimento de Deus, experimentou da presença de Deus de uma forma tão especial, que eu não consigo imaginar Paulo lamentando nada. Não consigo. Não consigo Paulo almejando uma bigorna, um cavalo bonito. Não consigo imaginar nada disso.
Efésios 3:8. A mim, a mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre gentios, por meio do evangelho, as riquezas, tá lá, irmãos, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O homem, irmãos, que fala que tem tudo, mas ele fala, mesmo ele sabendo que tem tudo, o que Cristo tem para nós é algo tão grandioso que é o que? Incompreensível. Paulo fala assim: olha, tem um homem dentro do corpo ou fora do corpo, não sei, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. Mesmo Paulo, irmãos, teve vendo coisas maravilhosas e falou que o que Deus tem preparado para nós são coisas incompreensíveis. E Tiago continua no versículo: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Tiago, irmãos, aqui ele quer mostrar para os pobres a superioridade do reino de Deus em comparação a qualquer reino humano ou qualquer riqueza humana. Teve um cidadão que chega para Jesus Cristo e fala, bota ele no lugar mais alto da cidade e fala assim: todo esse reino eu te darei, se prostrado me adorares. Eu fico vendo os filmes sobre Cristo, irmãos, e Jesus Cristo fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. Não imagino Cristo assim, não. Eu imagino quando o diabo falou assim: olhe todos esses reinos, se prostrados eu te adorar. Eu acho que Jesus Cristo senta assim e fala assim: rapaz, tu é muito bobo mesmo, né, cara? Olha o meu reino, algo maravilhoso, incompreensível, que nem riqueza e nenhum reino do mundo possa comparar. Tu quer me oferecer isso aqui? Esse negocinho aqui? Esses castelos michuruga? Essas cidades podres? Eu tenho um reino que é incomparável, é imensurável. Daniel viu a visão de que uma pedra descia de Deus, dos céus, uma pequena pedra, que era o reino de Deus, e batia na estátua, que simbolizava todos os reinos do mundo, e quebrava e derrubava tudo. Um pequeno reino de Deus, o pequeno reino que era o reino de Deus, destruía e era estabelecido para toda a eternidade. Esse é o reino de Deus. E Tiago está dizendo: olha, herdeiros do reino, vocês são herdeiros de um reino incomparável, que nenhuma riqueza do mundo pode se comparar. Os que, irmãos, aparentemente para o mundo são pobres, mas são crentes em Jesus Cristo, esses são os herdeiros do reino de Deus. Rapidinho, Manu, Mateus 5:3. Quero ver sua velocidade agora. Mateus 5:3. Acompanhe lá, irmãos, por favor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza que Jesus Cristo está apresentando aqui, irmãos, não é pobreza monetária, não é uma pobreza de uma tristeza no coração, mas é uma humildade, porque deles é o reino dos céus. Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Interessante, irmãos, que Jesus Cristo fala assim: olha só, Deus vai te dar um reino, mas Ele não vai te dar assim, forçado, de cara empurrada, por obrigação, nada disso. Ele vai ter prazer. Olha o que Ele falou aqui no final do versículo: porque o vosso Pai agradou, teve alegria, tem prazer em dar-vos o reino. O que Deus tem para nós, irmãos, é algo que Ele tem preparado
com alegria para nós. Hebreus 11, do 13 ao 16. Hebreus 11, 13 ao 16. Isso eu vou ler aqui. Foi? Vou abrir. Hebreus 11, 13. Olha o que diz aqui, irmãos. Pela fé, não, é 11 mesmo. Do 13 ao 16. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram os estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostraram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, aqui a Bíblia retrata os heróis da fé, que olharam a terra prometida, olharam de longe aquilo que Deus prometeu. Muitos abraçaram, muitos viveram aquilo ali, mas eles caíram em si e enxergaram que havia uma pátria melhor. E essa pátria seria a celestial. E o que diz ali no versículo? Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Irmãos, Deus se agrada daquele que busca o seu reino celeste, não esse terreno. Pula para o 26 para mim, para ver qual era a perspectiva de Moisés. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do... Quem era? Moisés, porque tinha em vista a recompensa. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi algo mais precioso para Moisés do que qualquer tesouro do Egito. Mateus, mas Moisés está bem distante de Cristo. Irmãos, esses homens conseguiram enxergar a Jesus Cristo. Moisés, a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, sobe, espia a terra e morre. Moisés não estava nem aí pela terra, irmãos, porque a perspectiva dele era uma terra celestial. E Tiago continua: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam. Tiago fala assim: isso não é para qualquer um, não. Isso é para aqueles que amam a Deus, aqueles que tiveram a sua fé aprovada. Lembra o que Tiago está ensinando no capítulo 1? A como nós passarmos com alegria pelas provações, para que sejamos íntegros, perfeitos e completos. Irmãos, aqueles que passam dessa forma pelas provações são verdadeiramente, que Tiago está dizendo aqui, aqueles que amam a Deus, aqueles que mediante toda essa provação se mantêm fiéis. Irmãos, ser fiel quando tudo está bom, até que vai, mas quando cala perto, irmãos, é difícil demais. É difícil. E não é por falta de opção, não, irmãos, ou esperando algo. Você é fiel a Deus esperando algo? Você é fiel a Deus porque eu quero o reino dos céus. Está perdendo teu tempo. Está perdendo teu tempo. Porque Tiago falou que aqueles que são herdeiros desse reino são aqueles que
amam a Deus, se você passa pelas provações com alegria, se você, como ele diz no final do capítulo 1, foge do pecado, não é porque você quer receber nada em troca de Deus, não é, mas é porque você ama a Cristo. Irmãos, o teu desejo de receber algo não é suficiente para fazer que você fuja do pecado. Não é. O amor que você sente por alguém não é suficiente para que você fuja do pecado. Ah, mas eu não traio minha mulher porque eu a amo. Você tem um pacto maior do que o pacto do seu casamento. O seu pacto com Cristo é maior. Não lutamos, irmãos, contra o pecado por medo de uma consequência. Porque se há uma coisa que o homem é algo chamado inconsequente. Todo pecado, irmãos, tem uma consequência. E nós não temos medo dessa consequência. Mas quando nós fugimos do pecado, é porque nós amamos a Cristo. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você é fiel esperando essa coroa da vida, irmãos? A Bíblia diz que quando os 24 anciãos nos céus recebem a coroa, o que eles fazem? Colocam aos pés de Cristo. Até aquilo, irmãos, que você almeja, você entrega a Cristo. Se você foge do pecado, é por amor a Cristo. E são esses que herdarão o reino dos céus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios para nós finalizarmos, no capítulo 2, no versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, foi, Manu? Então vou ler lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para que o amo. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo na nossa vida, se nós fugimos do pecado, se nós vivemos a igreja, se nós oramos, se nós lemos a Bíblia, se procuramos ver uma vida de santidade, se passamos pela provação com alegria, se passamos pela provação para sermos perfeitos, tudo isso não é, irmãos, buscando a salvação, mas é porque amamos a Cristo e sabemos, irmãos, que esse reino é destinado àqueles que amam a Cristo e a sua vinda. Por isso, irmãos, nós somos ricos. Nossa riqueza não está nessa terra. Nossa perspectiva não está nessa terra. Nossa esperança não está nessa terra. Nosso projeto não está nessa terra. Nosso projeto, esperança, expectativa está na vinda do Senhor Jesus Cristo, onde nós encontraremos com Ele e veremos Ele face a face como Ele é. Importa que aquilo que é corruptível se transforme em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se transforme em imortalidade. E quando que aquilo que é corruptível se transformar em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se transformar em imortalidade, ó morte, onde está a morte, os teus agrilhões? Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida e pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos, porque nosso corpo não resistiria a um encontro com Cristo,
mas teremos o nosso corpo transformado para vivermos uma eternidade e vermos e aprendermos dele verdadeiramente como ele é. Tiago está falando, igreja, se você tem essa expectativa de riqueza, você está perdida como esse mundo. Mas se vocês verdadeiramente amam a Cristo, a sua mente e o seu coração está no reino preparado para aqueles que amam a Deus. Deus nos abençoe.